Entrevista que a gente tem agora sobre o carnaval que chegou, né? E a ocorrência mais registrada nessa época é o furto de celular. Para entender aí os cuidados para se proteger o seu aparelho, não deixar que a sua festa termine em problema, a gente conversa agora com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Jaqueline Valadares. Muito bom dia, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui no programa. Jaqueline, o ideal é não levar o celular nesses momentos de festa, de carnaval, né? Mas se você levar, e a gente sabe que muita gente acaba fazendo isso, eu mesma já tive meu celular roubado numa festa de carnaval no Rio, mas se a pessoa levar e houver um roubo aí do celular, qual é o primeiro procedimento a ser feito? Primeiramente, como você bem ressaltou, o ideal é que não leve esses aparelhos de telefone para essas festas em razão das grandes aglomerações. Contudo, caso haja necessidade de levar, até mesmo para chamar eventualmente um carro de aplicativo, enfim, se comunicar com as pessoas com quem vai se encontrar, a gente passa algumas orientações preliminares. Se possível, levar um aparelho com valor agregado um pouco menor, caso a pessoa tenha um aparelho extra, desabilitar previamente aplicativos de banco, não levar o aparelho com esses aplicativos habilitados, porque caso ele seja subtraído, já dificulta um pouco. Manter os dados que estão naquele aparelho na nuvem, já ter feito um backup prévio para não perder eventuais fotos, vídeos, documentos pessoais. Ter cuidado com as senhas. Foi feita já uma pesquisa pela Febraban e constatou-se que muitas pessoas registram as suas senhas de banco em bloco de nota do aparelho celular, por exemplo. Então, esse é um cuidado prévio que deve ser adotado, evitar deixar as suas senhas bancárias cadastradas no próprio aparelho. E caso esse aparelho seja subtraído, é muito importante que seja feito o registro dessa ocorrência, até mesmo informando o número do e-mail, que é como se fosse aquele número de identidade do aparelho, para se falar de uma forma simplificada, para que ele seja bloqueado, esse aparelho seja bloqueado, a fim de evitar a utilização desse chip. Adotar essas providências preliminares podem evitar um prejuízo financeiro. Pergunta do Cristiano Vilela. Delegada, bom dia. A senhora falou num ponto bastante interessante sobre essa questão da numeração de e-mail, da forma como isso deve ser levado às autoridades para que haja o bloqueio do celular e com isso os eventuais ladrões acabem não conseguindo fazer o uso devido, o uso que eventualmente gostariam. Qual é a orientação que a senhora dá, portanto, para que as pessoas eventualmente já prevejam esse tipo de situação? Levar anotado esse número, tem algum outro elemento, algum outro número que deverá ser repassado às autoridades policiais? Como isso deve ser feito? É muito importante que as pessoas tenham esse número de e-mail registrado. Muitas pessoas chegam na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência do furto do seu aparelho e não sabem informar o número do e-mail do seu aparelho celular. Então, é importante que esse número já seja previamente separado ali pela pessoa antes dela ir no banco, antes dela ir para o bloco, no caso de um eventual fortuito, algo que aconteça nesse sentido. É muito importante também que entre em contato com o seu banco no caso de furto e caso haja aplicativos de banco instalados ali para evitar a utilização, bloquear o acesso remoto às suas contas bancárias. Então, todos esses cuidados são essenciais para evitar um prejuízo financeiro nesse momento festivo. Outra questão bem comum é a perda ou roubo de documentos, né? Nesse caso, como a pessoa deve proceder? Assim como o furto ou o roubo do celular, a perda de documentos é muito comum nessa época de festividade. As pessoas hoje têm uma facilidade muito grande em fazer o registro disso, através, por exemplo, da delegacia eletrônica, então da casa, do aparelho celular, de um notebook, já é possível fazer o registro tanto de um furto de aparelho celular, quanto da perda de documentos. Esse registro ele pode ser feito por meio da delegacia eletrônica, ou caso seja da preferência, também uma delegacia física que esteja mais próxima da vítima. Cristiano? Delegada, a pessoa está no bloquinho, está na diversão, percebeu que o seu celular foi furtado, por exemplo.
O que ela deve fazer naquele momento? Já se dirigir a uma delegacia? Haverá algum tipo de stand, algum tipo de plantão? A polícia militar que eventualmente estará presente poderá dar algum tipo de encaminhamento? Qual é o formato adequado? Qual é a orientação para aquele que foi surpreendido com um roubo de celular ou de documento durante esses eventos de carnaval? A segurança pública de todos os estados, via de regra, acaba se preparando previamente para esse tipo de evento. Então, normalmente há operações em que policiais são escalados de forma extra para dar um suporte maior à população. Então, certamente haverão muitos policiais militares na rua que poderão dar esse suporte inicial, fazer uma prévia orientação, mas caso não haja, por exemplo, uma situação flagrancial, muito provavelmente esse policial ele vai orientar a vítima no sentido de fazer esse registro de ocorrência. Caso o roubador, o furtador, ele seja capturado no ato, todos serão conduzidos para a delegacia para eventual análise do delegado quanto ao cabimento de uma prisão em flagrante. Contudo, a simples perda ou o furto, a subtração de uma forma geral, sem que seja uma situação flagrancial, a captura de alguém, provavelmente a orientação vai ser do registro imediato do boletim de ocorrência, sem prejuízo de que essa vítima já seja orientada em fazer os bloqueios iniciais que ela tem acesso, por exemplo, por meio do acesso remoto ao seu aparelho. Hoje em dia, muitos aparelhos que têm senhas, tem rastreamento, tem bloqueio remoto, em que é possível que o proprietário apague remotamente, por meio da utilização da internet, através de outros aparelhos, tudo aquilo que ele tinha cadastrado no seu aparelho, como os acessos de banco, as fotos, os vídeos. Então, todas essas providências preliminares já podem ser adotadas, inclusive no deslocamento até a delegacia, caso a pessoa opte por fazer presencialmente ou nesse ínterim, enquanto ela registra pela delegacia eletrônica. Delegada, agora falando de cartão de crédito, né? O ideal seria não usar o cartão de crédito no carnaval, mas a gente sabe que hoje em dia é o modo mais frequente de pagar qualquer valor. Golpes com troca de cartão e mudanças de valor são fraudes mais comuns no carnaval, né? Como se proteger nesse caso? É muito importante que o folião ele tenha cuidados com tudo isso que ele está carregando. Então, evitar levar carteira com muitos cartões, muitos documentos. Evite levar um excesso de objetos que podem atrair a atenção desse criminoso. Então, se a pessoa precisa levar um cartão, até para pagar as suas despesas ali, selecione um único cartão para levar, mantenha esse cartão, de preferência, sempre num bolso da frente ou numa bolsa que a pessoa possa carregar na frente do seu corpo, não deixar nada no bolso de trás da calça, do short, não andar com mochilas e deixar nessa mochila sua carteira, seu aparelho celular. Então, deixar sempre visível ao próprio usuário, sempre na frente do corpo, para evitar esse tipo de situação, evitar que durante aquela aglomeração algum furtador consiga subtrair esses objetos. Muito bem, sobre questões de roubos aí durante o período de carnaval, a gente conversou com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, a Jaqueline Valadares. Obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Um bom dia.